Boa tarde, aluno. Mais uma vez, vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho, continuando a falar sobre fenômenos naturais, mas dentro desses fenômenos naturais, nós vamos destacar águas oceânicas ou a hidrosfera e a importância dessa hidrosfera. Na verdade, quando eu falo de oceano, eu falo aquilo que realmente me transforma o mar e as curiosidades que tem no mar. E aí, tá? Eu tenho que entender que o mar ele é ligado, ele é contínuo, tá? Eu tenho aí o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, o Mar Glacial, entre outros. E qual a importância desse mar para nós? Dentro daquilo que é aquecimento global, se fala nesse derretimento do gelo, e nesse derretimento do gelo fala que o mar ele pode aumentar o seu nível e alterar esse espaço geográfico naquilo que é alguns países ou alguns lugares que próximo à praia, ao litoral, vão parar de existir. Mas vamos entender um pouquinho sobre mar. Por exemplo, Mar da China e da Galileia, tá? Eu tenho dois mares aqui, ou dois lugares, o mar do continente asiático. Na verdade, esse mar, ele é especificamente um mar costeiro, um mar continental, tá? De sua dimensão, de seu tamanho, da sua formação, e ele está ligado à questão do mar continental costeiro. E a maioria desses oceanos, ou a maioria dessas águas oceânicas, ela sempre vai enquadrar naquilo que é oceano, tá? Quando eu falo do mar Atlântico, ou que é o nosso Oceano Atlântico, que enquadra na nossa divisão da América do lado leste, você vai ver que essa água ela se enquadra naquilo que é oceano, ou águas oceânicas. Vocês vão ouvir falar muito de milhas, né, de água internacional. Eu tenho que proteger, né, essa parte costeira. E por que eu tenho que proteger essa parte costeira? O que ela me dá? Por exemplo, o Oceano Atlântico, que banha o nosso Brasil, tá? Se você pegar a nosso litoral capixaba até no sul do Brasil, você vai ver parte ali, você vai ver falar muito e ter muito sobre o pré-sal. Então, logo, o território brasileiro, ou a política, ou a nação, ela precisa defender essa parte dessa água. Por quê? Ali está um poder econômico muito grande. E dentro do mar nós vamos ver algumas questões. Por exemplo, quando você vê o cloreto de sódio, claro que ele é responsável, o sal, ele é responsável pela água salgada. Lógico, o cloreto de sódio ele é responsável por uma questão do sabor ou do sal na água. E esse cloreto de sódio, ele vai dar, ou sais minerais, ele vai dar uma densidade na água. Uma das curiosidades que você vê, por exemplo, por que com o Mar Morto a gente boia e não afunda? Pela concentração ou pela quantidade desses sais minerais que proporciona a gente de boiar, de não afundar. Isso é extremamente importante naquela região, tá? Então é uma das correntes marítimas, quando eu falo de latitude ou de variação de temperatura, isso não tem assim uma total influência naquilo que é vida marinha. Isso não tem total influência naquilo. Logo, isso não colabora para a água do mar ou a quantidade da água do mar. Tá? Então, esses sedimentos, ele não vai se encontrar, não vai ter. Porque quando eu falo, por exemplo, de colaboração das águas do mar, não depende da quantidade nem da origem de sedimentos nela encontrada. Quando eu falo assim, eu estou falando falso. Quando você pega sobre o bioma mangue, você vai ver que depende de uma questão de sedimento, de uma questão de formação ali. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo dessa questão. E logo eu pulo, por exemplo, disso aí, quando eu falo de litoral, principalmente na Bahia e Maranhão, você vai ver muita formação de seres vivos.
Quando eu falo dessa formação de seres vivos, ou aparecimento dessa formação, nessa formação, eu vou falar de Recife, tá? Recife. Então, esses recifes que se formam no mar, tá? Alguns deles têm o nome de coralígeno, ou coralígeno, tá? Então, Recife, tá? E claro que o Recife, ele tem sim a sua importância nesse Recife, tá? Eu vou basear nisso, ok? Tá? Uma outra coisa que vocês têm que olhar sobre o oceano ou sobre correntes marítimas, sobre essas partes frias do globo, claro que mares e oceanos, eles são sinônimos sim, tá? Pois ambos têm a mesma profundidade, tem a mesma, às vezes tem a mesma largura, tá? Então eles são sinônimos e atingem sim, tá? São salgados. Então tem toda essa influência entre eles. Uma outra coisa que tem que observar, tá? Esse fenômeno, ele vem numa ressurgência de correntes marítimas frias, tá? Ou quentes. Eu posso ter, depende do lugar onde eu estou. Então, o movimento sobre os principais movimentos dos mares. Claro que vai ser incorreto falar o quê? O fenômeno da ressurgência ocorre quando correntes marítimas frias e quentes encontram-se, provocando movimentação das águas em determinado lugar. E as águas frias de grande profundidade sobem em direção à superfície. Isso é incorreto, é mentira, tá? Eu não posso afirmar isso, eu não posso delegar isso, eu não posso falar essa afirmação. Se você encontrar uma dessas na atividade, isso é falso, isso é fake, isso é mentira. Aluno, tamo junto? Boa aula, aproveita o vídeo, aproveita a videoaula, aproveita o texto de apoio. Precisando, eu estou aí. Qualquer dúvida, me procura. Fica com Deus, corra atrás dos seus sonhos. Ok? Tamo junto.